Olá, alunos! Vamos aqui então responder mais um exercício relacionado ao estudo de tabelas. Para quem está acompanhando os vídeos anteriores, viu que nós estamos aqui fazendo exercícios relacionados ao texto e à pesquisa passeio no parque, certo? O exercício diz o seguinte: faça uma tabela de frequências para a variável estado civil, beleza? Bom, pessoal, percebam que estado civil trata-se, pessoal, isso aqui, ó, trata-se de uma variável, tá, pessoal? Variável, certo? Qualitativa, certo? Por que eu estou falando sobre isso? Variável qualitativa, certo? Bom, pessoal, porque não é muito comum, tá, uma tabela de frequências de uma variável qualitativa apresentar duas das frequências que nós falamos anteriormente, certo? Que é a frequência absoluta acumulada e a frequência relativa acumulada. Por que não é comum, tá? Porque nas variáveis, tá, pessoal, qualitativas, a gente não consegue estabelecer ali uma ordem de crescimento ou decrescimento, certo? Então não é comum, certo? Mas caso ela apareça, caso você considere, colocar ali a frequência absoluta acumulada e a frequência relativa acumulada, dá para fazer algumas inferências, certo? Mas não todas, por exemplo, E aí eu vou mostrar aqui para vocês, então, como é que a gente pode pensar nesse sentido, certo? Muito bem, pessoal, qual é a variável envolvida nesse exercício? A variável envolvida, pessoal, é o estado civil, não é isso? Então nós temos aqui a variável envolvida o estado civil. Pessoal, e quais são os estados civis que nós temos aqui, nessa situação? Bom, pessoal, nós temos ali, estado civil casado, tudo bem? Nós temos ali o estado civil casado. Nós temos também ali o estado civil solteiro, não é isso? Nós temos o estado civil solteiro, certo? Nós temos o estado civil separado, e nós temos também ali, o viúvo, tudo bem? Então nós temos ali, o viúvo, beleza? Bom, pessoal, então tá aqui. Vamos colocar aqui as nossas linhas, certo? Vamos colocar aqui as nossas colunas, tudo bem? E aqui, pessoal, vou colocar aqui então a minha frequência absoluta, certo? Muito bem, tá, pessoal? Então vamos colocar aqui os resultados da frequência absoluta. Quantas pessoas casadas, tá, pessoal, eu tenho aqui nessa pesquisa? Eu tenho uma, certo? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu tenho aqui 8 pessoas casadas. Muito bem. Pessoal, quantas pessoas solteiras eu tenho aqui, tá, pessoal? Solteiras eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então eu tenho aqui, ó, pessoal, 7 pessoas solteiras. Quantas pessoas são separadas, tá, pessoal? Eu tenho aqui 1, certo? 2, 3 pessoas separadas. Muito bem. Quantas pessoas são viúvas, tá, galera? Vamos anotar aqui. Eu tenho eu tenho aqui 2 pessoas viúvas, certinho? Muito bem, 2 pessoas viúvas. Agora, pessoal, vejam bem. Casado eu tenho 8, solteiro 7, separado 3, viúvo 2. Por que que não é conveniente, às vezes, fazermos a frequência absoluta acumulada? Vamos lá, deixa eu falar aqui, pessoal. Frequência absoluta acumulada. Como é que eu encontro esse valor, pessoal? Eu repito o primeiro valor da frequência absoluta e depois eu somo em zigue-zague, correto? Então 8 mais 7 vai dar 15, 15 mais 3 vai dar 18 e 18 mais 2 vai dar 20, beleza? Bom, pessoal, por que geralmente essa frequência ela não aparece em variáveis qualitativas, tá? Lembra ali dos vídeos anteriores, para quem está assistindo aí os vídeos anteriores, eu comentei o seguinte. Bom, pessoal, olha só, nesse caso aqui, vejam bem, entre casados e solteiros eu tenho 15 pessoas, certo? Agora vamos lá, pessoal. Entre casados, solteiros e separados eu tenho um total de 18 pessoas, beleza? Mas vamos supor, por exemplo, que você quisesse, professor, mas entre casados e viúvos eu tenho quantas? Percebam que essa informação agora, pessoal, se eu olhar aqui para o 20, essa informação não é real, certinho? Porque o casado e o viúvo não estão em sequência, certinho? Então, quando eu olho para esse número aqui, eu não consigo ter ali, tá, pessoal? Um quantitativo de casados e viúvos. Porque entre casados e viúvos, no caso, é esse 8 e esse 2, dão 10 pessoas. E então, eu estou vendo aqui um 20, eu estou tendo uma informação, que não é real, beleza? Tá. Mas se você quiser analisar a partir da sequência, dá certo, Por exemplo, assim, olha, professor, eu quero analisar entre casados e solteiros. Beleza, então eu tenho ali, 15 pessoas. Então tá aqui, aí esse número é real. Você fala, professor, eu quero analisar entre casado, solteiro e separado. Eu tenho 18 pessoas. Aí tudo bem, beleza? Bom, caso você quisesse analisar ali entre casados e viúvos, o que você teria que fazer? O correto aqui, então, seria você fazer o seguinte, certo? Você trocar de lugar aqui, ó, o seu solteiro, com o seu viúvo. Aí você trocaria de lugar. Então, na hora de montar a sua tabelinha,
troca essas duas variáveis de lugar, certinho? Muito bem. Mas, pessoal, geralmente não é comum, tá? Vou falar mais uma vez, não é comum, então, a gente fazer essa frequência absoluta acumulada aqui, tá, pessoal? Quando eu estou falando de uma variável qualitativa. Do mesmo modo, a frequência relativa acumulada também, tá, pessoal? Ela só vai funcionar, né, caso você esteja analisando ali, né, duas variáveis consecutivas, beleza? Então, pelo mesmo motivo, ela não é muito comum, certo? Então, nesse caso aqui, tá, pessoal? Vamos colocar a nossa frequência relativa apenas, tudo bem? Muito bom. Pessoal, como é que eu faço para encontrar a minha frequência relativa? Primeira coisa, tá, pessoal? Eu tenho que ter aqui o meu total, não é isso? Então eu tenho que saber aqui qual é o total de pessoas que foram entrevistadas. E como é que eu consigo isso? Somando todos esses resultados. E nós acabamos de ver ali anteriormente, né, pessoal, que o total que nós temos ali foram de 20 pessoas, não é isso? Eu ia colocando 30, né, mas o total é de 20. E para que eu encontre então a minha frequência relativa, tá, pessoal, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar cada um dos elementos da frequência absoluta e dividir aqui, tá, pessoal, pelo meu total. Ou seja, eu tenho que pegar o 8 e dividir por 20, pegar o 7 e dividir por 20, o 3 dividir por 20 e o 2 dividir por 20. Vamos fazer isso aqui, pessoal, com o auxílio da nossa calculadora, tá? Científica, beleza? Bom, pessoal, se eu pegar o 8 e dividir por 20, isso vai dar ali, ó, 0,4. E nós sabemos que 0,4, né, pessoal, é a mesma coisa que 40%, beleza? Ou seja, 40% dos entrevistados são pessoas casadas. Maravilha. Bom, pessoal, se eu pegar o 7 agora e dividir por 20, olha só o que eu vou encontrar, o 0,35. Se eu multiplicar por 100, pessoal, eu sei que isso vai dar o 35%. Ou seja, 35% das pessoas entrevistadas são pessoas solteiras. Maravilha. Pessoal, se eu pegar aqui o 3 e dividir por 20, olha, por 20, né? Se eu pegar o 3 e dividir por 20, isso vai dar 0,15. Bom, pessoal, o que isso significa? 15% das pessoas entrevistadas se disseram separadas, beleza? Muito bem, galera. Se eu pegar aqui agora o meu 2 e dividir por 20, nós vamos perceber que isso vai dar 10%, né? 2 dividido para 20, isso vai dar 0,1. Isso vai dar, obviamente, 10%, certo, pessoal? Então, percebam que eu tenho 10% de pessoas viúvas. Muito bem, pessoal. Só reforçando aqui, por que não é comum a gente fazer a frequência relativa acumulada? Só porque se eu somar aqui eu vou ter 40%, eu vou ter 35%, 75%, correto? Deixa eu apagar aqui, não quer apagar, muito bem, apagando. Eu vou ter ali, ó, 75%, beleza? 75%. Aqui eu vou ter 75 mais 15, eu vou ter 80, 90%. E aqui eu vou ter 100%, beleza? Bom, pessoal, por que não é comum nós termos, então, essa frequência relativa acumulada, assim como a frequência absoluta acumulada? Bom, se você quiser, né, analisar essas duas variáveis consecutivas aqui, você pode falar assim, olha, entre solteiros e casados eu tenho 75% dos entrevistados. Né? Entre solteiro, casado e separados, né, pessoal, eu tenho 90% dos entrevistados. Mas caso você optasse, né, pessoal, por fazer ali uma comparação, né, apenas entre por exemplo, sei lá, entre os solteiros e os viúvos, por exemplo, aí essa informação aqui não é real, nem essa informação e nem essa, né? Então vejam que para você encontrar essa informação, você deveria fazer o que no caso? Você deveria pegar o 7, somar com 2, né? E depois fazer a divisão ali por 20, né? Para você saber qual é a porcentagem de pessoas solteiras e viúvas. Por esse motivo, tá, galera? Também reforçando mais uma vez, não é comum, né, em variáveis qualitativas, né, nós expressarmos a frequência absoluta acumulada e a frequência relativa acumulada, beleza?